a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus nessa noite especial, nessa noite de busca pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha sobre nós e nos enche da paz, da alegria, da luz e nos faça regozijar nesse lugar. Porque, meu Deus, muitas são, Pai, as aflições do justo, mas a Tua palavra diz, Senhor, que de todas elas o Senhor nos livra. Venha sobre nós, Espírito Santo. Olha os nossos corações, Pai. Que sejamos, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, Pai. E que cada pessoa aqui, meu Deus, saia desse lugar, Pai, renovado, cheio da Tua presença. Chega, meu Pai, da Tua justiça. Arranca de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, meu Deus. Em nome de Jesus. Olha assim, igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, venha sobre mim. E, Pai, faça-me habitar nos lugares altos. Faça, Senhor, que eu seja como a corça que anseia pelas Tuas águas, Pai. As águas vivas que jorram do Teu trono, Senhor. E que eu venha beber delas em todos os momentos da minha vida, a partir de agora, Senhor. Venha sobre mim, Espírito Santo. Porque eu nada temerei, Senhor. Eu nada temerei. Porque Tu és comigo, Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus. Aleluia. Se o mar se abrir e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Declare: terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Bem forte, brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Declare, igreja, de todo o teu coração. Vem, Espírito Santo, faz milagre, amor. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Bem forte, igreja. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Diga para Jesus: céus e terra vão,
Meu Deus não falhará, seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Bem forte, igreja. Declare agora, bem forte. Com toda a tua fé, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz faz milagres. Posso descansar em Deus. Declare, nada temerei, Senhor. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, com toda a tua fé, igreja, com os olhos bem fechados, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e fale contigo nessa noite e te encha da presença, da cura que você precisa. Aleluia. Aleluia. Você agora. Que não, o Todo-Poderoso é meu amigo de todo prazer. Aleluia. Que o Senhor seja o teu primeiro amor. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Estou sozinho. É meu amigo. Sua voz faz milagres. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. As tuas palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Bem forte para o Senhor Jesus as tuas palmas. Aleluia. Fecha os teus olhos. Respira bem fundo agora. Respira bem fundo. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor, declaramos, Pai, que não somos nada sem Ti. Declaramos, meu Deus, que não podemos, Pai, sequer respirar, Pai, se Tu nos tirar, Senhor, o fôlego de vida. Venha sobre nós, Espírito Santo. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui, Pai, para buscar a Tua face. Estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua justiça. Cremos, Pai, na Tua misericórdia. Cremos, meu Pai, que o Senhor é um Deus que cura, que salva, que liberta, Pai. E as nossas enfermidades, Pai, as nossas adversidades, Pai, são frutos, Senhor, do nosso pecado. Então, Pai, que Tu possas nessa noite, pela fé, Pai, nos curar, nos livrar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo. Fala com Ele, igreja, diga assim: Senhor, venha sobre mim. Encha-me da Tua presença. Pai, eu não sou nada sem Ti. Venha sobre mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Venha sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ente querido, sobre a minha causa, sobre a minha necessidade, que eu tenho colocado continuamente diante de Ti, Senhor. E que eu creio que somente o Senhor pode, meu Pai, me arrancar dessa depressão, dessa opressão, dessa enfermidade, Pai, que tem muitas das vezes me tirado o sono, me trazido desânimo, Pai. Mas eu creio na Tua ressurreição, Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui essa noite. Diga assim: eu creio que o Senhor está aqui essa noite.
E que através da minha fé, assim como o Senhor fez na vida do cego Bartimeu, haverá a cura, o derramamento do teu poder sobre a minha vida, Senhor. Cuida de mim, meu Pai. Cuida de mim, Senhor Jesus. Cuida de mim. Com a mão no coração, busca a presença do Espírito Santo. Aleluia. E declare assim, igreja. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, profetiza, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Erga suas mãos agora, se você puder. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Bem forte. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, Senhor. Eu amo a sua casa. De todo o coração, eu declaro isso. E não ando sozinho. Não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Se na vida não tem, se na vida não, eu preciso, eu sei que existe alguém que me ama. Ele vai me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Bem forte agora, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas. Aleluia. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, Senhor. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. As suas palmas para Ele mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Com a mão no coração, igreja. Fale assim: Senhor, eu te peço que nessa noite o meu coração, que muitas das vezes anda cheio de mágoa, magoado, entristecido, até enfurecido, com muitas situações
cotidianas. Que ele seja agora, Pai, quebrantado por ti, Senhor. Abra o meu coração, meu Pai. Visita a minha mente, Senhor. Arranca de mim tudo aquilo que o inimigo tem me feito enxergar para me entristecer, para me derrubar, para me matar. Oh, Pai, venha sobre mim, Espírito Santo, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre as minhas causas. Venha, Senhor Jesus. Venha porque Tu és meu Pai. Tu és o Deus vivo, o poderoso, aquele que abriu o mar vermelho e se faz presente aqui essa noite. Bem forte, igreja. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver. O pão de cada dia. Declare, igreja. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, bem forte, faça a Tua vontade, seja assim na terra como no céu. Aleluia, que façamos a Tua vontade, Pai. Que sejamos filhos que Te agradem, Senhor. Aleluia. Venha sobre nós, Espírito Santo. Bem forte, igreja. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Venha sobre nós, Senhor. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o Teu reino, bem forte, com fé. Faça, chame a existência as coisas do alto, as coisas do reino do Senhor para sua vida. Aleluia. Façamos a Tua vontade, Pai. Que sejamos, Pai, retratos da Tua glória aqui na terra, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo. Bem forte. Porque eu tenho o poder e a glória. São Deus para sempre. São Deus para sempre. Bem forte, igreja. Porque eu tenho o poder e a glória. São Deus para sempre. São Deus para sempre.
Santo está nesse lugar, se você crê naquilo que diz o Senhor Jesus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará. Então Ele está aqui, igreja. É hora de você falar com Ele, no teu íntimo, na tua mente, entregar para Ele os teus sonhos, as tuas aflições. Entrega para o Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te faz sofrer, que te faz chorar, tudo aquilo que você não tem conseguido fazer com a força do teu braço. Porque aquilo que você pode fazer não é milagre, mas aquilo que você não pode fazer, o Senhor Jesus pode fazer por ti nessa noite. Então que você creia, que você receba a palavra e que você seja renovado através do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Porque Ele é grande e poderoso e habita em nosso meio nessa hora. Então fale assim: Senhor Jesus, eu creio que o teu sacrifício na cruz do Calvário me libertou, me curou, me arrancou das garras de Satanás, e que eu sou filho do Senhor, e que nessa noite eu recebo o Senhor como meu Salvador, e creio que a partir de agora o meu caminhar será iluminado por ti em todos os dias, onde quer que eu vá. Basta de passar, eu entrego para o Senhor os meus caminhos, a minha casa, minha família, minhas dores e depressões, porque eu sei que só o Senhor pode trazer para mim o alívio imediato e perpétuo. Diga amém. Graças a Deus. Cumprimenta a pessoa do seu lado. Amém? Cumprimenta a pessoa do seu lado. Dê a paz do Senhor para ela. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Podemos assentar, igreja, em seguida. Tá boa? Amém, igreja. Podemos assentar, igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem está triste aí, levanta o dedo. Tem alguém triste? Triste é o diabo. Amém? Que vai te tentar e não vai vencer. Assim como ele tentou Jesus no deserto por 40 dias e 40 noites. E Jesus disse para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, essa fé é que faz a montanha mover. Né? Jesus outrora disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o que basta. Né? É o que basta para que nós possamos ser felizes com Ele. Né?
Porque o grão de mostarda, primeiro ele cresce para dentro, para depois ele nascer para fora, né? A planta. Não é isso? Então nós temos que ter raízes imaculadas. E o que são as raízes imaculadas? Eu sei como uma palmeira que vai balançar para lá e para cá e não vai ser derrubada pelos ventos, pelas tempestades. Né? Então, quando Adão e Eva pecaram, né? Que não é nem titio nem mamãe, evidentemente. Verdade. Né? Mas coincidentemente, Adão e Eva, né? A terra não teve mais paz. Porque Deus criou Adão e criou Eva. E deu para eles todo o suprimento necessário para que eles pudessem ter vida com abundância. Amém? E deu algo precioso para eles, que foi o livre-arbítrio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Naquele momento, que Ele não quis que nós fôssemos objetos, né? Ou seja, pessoas que tivessem que adorar por obrigação, mas por amor, né? E o livre-arbítrio faz com que nós tomemos decisões certas ou erradas, né? Ou seja, nós temos o bem e temos o mal que habita na terra. Não é, igreja? Nós estamos na campanha, né? Os que estão participando da campanha, se projetas algum negócio te sairá bem, hoje é o 4º passo. E todos que estão hoje participando, né, se o Senhor vier a tocar no coração de vocês, vocês podem participar. Amém? A tua oferta é trazer uma alma. Amém? Convidar uma pessoa para vir à igreja. Essa é a tua oferta. Amém? Você sabia que você fazer uma oferta para... Você fazer o sacrifício para trazer uma pessoa é mais difícil que você dar uma oferta financeira, muitas das vezes? Não é? Então nós queremos que você traga uma pessoa para a igreja. Em nome de Jesus. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, se puder acompanhar, tá? Amém? Então, a campanha é baseada no livro de Neemias. Não é? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E por ser copeiro, ele tinha uma posição privilegiada. Não é? É como se hoje o presidente tivesse o assessor direto dele. Quem não quer ser assessor direto do presidente? Mas Neemias ouviu falar, 1 Tessalonicenses 5, tá? Mas Neemias ouviu falar que o seu povo estava em sofrimento, que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e que as pessoas estavam passando pelo opróbrio, ou seja, pela vergonha. Amém? Então, ele tomou uma decisão de coragem. Amém? E Neemias ali, ele entrou em jejum. Então essa campanha são 7 domingos, onde você vai estar fazendo um período de jejum de 6 horas, se você puder, sem comer e sem beber nada, se possível for. E você vai fazer 5 pedidos e escrever e colocar aqui dentro. Tá? E no último dia da campanha, na semana seguinte, eu vou levar o monte. Amém? Por que a gente faz a campanha? Para você exercitar a tua fé. Amém? Tem gente que faz simpatia, né? Tem gente que faz outras coisas, né? Ali debaixo do viaduto do Arranha-Céu, lá do Itaipava, vindo para cá depois do Bramil, está escrito assim, ó, traga o seu amor. Não me pergunte como. Traga o seu amor. Não é? Então, que amor que vai ser trazido para você? Aqui nós pregamos para você o primeiro amor, ou seja, o Senhor Jesus. Né? E a partir daí,
O teu amor é você que vai conquistar. Ninguém vai conquistar nada por você. Amém? Então essa campanha é para você fazer 5 pedidos. Seja pedido, seja agradecimento, se você crer. E nós vamos estar fazendo esse estudo, como estamos hoje no 4º passo, para você poder ter a direção do Senhor na sua vida. Não a direção do médico, do psicólogo, do psiquiatra, do professor, mas a direção de Deus, da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Então Deus, Ele está tratando conosco essa situação. Amém, igreja? 1 Tessalonicenses diz assim, ó, capítulo 5, versículo 1. Ainda não é a mensagem, tá? É só uma introdução da mensagem. Diz assim, ó. Todos acharam? 1 Tessalonicenses 5. Diz assim, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Amém? Apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, amém? Foi chamado por Jesus para ministrar o Evangelho. Amém? A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Amém? E quando nós deixamos o nosso coração nos levar e o nosso entendimento humano, amém, nos dirigir, muitas das vezes nós acabamos errando. Amém? Quando você coloca o Espírito de Deus, o Espírito Santo para dirigir a tua vida, amém, você vai ter uma tomada de decisão sábia. Amém? Porque diz a palavra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o nosso coração nos leva a caminhos que nos fazem muitas das vezes chorar, sentir dor, sentir fome, sentir sede e gemir. Quantas das vezes o pai fala para o filho: meu filho, não faz isso. E o filho vai e faz. Amém? Por que o pai repreende? Porque ele quer o melhor para o filho. Se nós, pais terrenos, queremos o melhor para os nossos filhos, que dirá o Pai Celestial? O que ele não quer para nós? Amém? Só que nós nos deixamos levar pelas coisas que o mundo nos traz. Muitas das vezes, encantamentos, coisas maravilhosas aparentemente, mas que no fundo não é bem aquilo. E muitas das vezes, o diabo, ele levanta uma barreira na tua vida de problema, de situação adversa, que você só enxerga aquilo. E você para na emoção, você para no coração, você para naquilo que os olhos veem. Amém? Mas se nós colocarmos o nosso coração em Deus, nós teremos uma visão sobrenatural. Ou seja, uma visão acima da situação. Nós chamamos isso de fé. Todos nós temos fé. Cada ser humano tem fé. Amém? Eu costumo falar que o ladrão, ele tem fé para hoje sair e fazer 5 assaltos. E nesses 5 assaltos ele está determinado a matar para conseguir aquilo que ele quer. Ou seja, ele também tem fé. Só que a fé dele está sendo usada por Satanás. Até porque ele quer que Satanás use a vida dele, porque ele não quer se entregar para Jesus. Amém? Imagina você com a tua fé e como aliado da tua fé o próprio Deus. Assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi Abraão. Amém? Que beirando sendo de idade, Deus deu a ele o filho que ele queria. Não é isso? Mas imediatamente após, Deus pediu aquele filho em sacrifício, igreja.
Amém? Eu não sei quantos aqui sabem a história de Abraão. Amém? Mas Deus, Ele vai tratando conosco conforme Ele quer. Porque nós abrimos em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e Deus já está falando em Abraão. Amém? Então você tem que crer que o Espírito Santo é que dirige a igreja. Amém? Que não sou eu, não é fulano e nem Beltrano, mas é a vontade de Deus. Amém? Assim como você está aqui para receber uma palavra de força, de fé e determinação, Deus quer que você seja um instrumento dele aqui na terra, para abençoar e para ser abençoado. Não é isso? Então, assim como Deus abençoou Abraão na sua velhice, digamos assim, e Abraão creu, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado como justiça, porque ele creu naquilo que ele não via. Em outras palavras, a fé em Deus é loucura para o mundo. Você que está vivendo um problema de saúde, que o médico diz para você, não tem cura. Pode não ter cura para ele, porque ele é limitado. Mas tem um Deus que, se você quiser e determinar com ele, ele pode te arrancar dessa situação de sofrimento, igreja. Ora, o que diz Isaías 53, 4, 5? Que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras foram as chibatadas que Jesus recebeu. A carne dele dilacerada por nós. Então ele nos trouxe a cura da alma. Amém? E o vazio existencial leva a pessoa à depressão. E o que pode te encher de vigor? O Espírito Santo. Amém? O que pode te manter uma pessoa sã? O Espírito Santo. Aí você pode falar, mas eu não vou viver para sempre. Claro que não, nenhum de nós viverá para sempre. Só no arrebatamento. Todos nós iremos perecer aqui na terra, voltar ao pó. Amém? Mas enquanto tivermos vida, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então você tem que pegar essa palavra e materializar ela na tua vida. Você não pode aceitar a calamidade, igreja. Você que anda com Jesus, que anda na fé, que crê num Deus vivo, você tem que lutar enquanto você tiver vida pela tua cura, pela tua salvação. Amém? Pela tua conquista. E Paulo está dizendo aqui, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como bem ladrão de noite. Amém? Então, Jesus pode voltar agora. Ele virá como um ladrão. Ele virá quietinho. E nós temos que estar o quê? Nós temos que estar vigiando. Nós temos que estar como as 5 virgens prudentes. Não como as 5 virgens nécias. Você vai sim, você que já está na campanha, colocou aqui teus pedidos, você vai sim lutar por aquilo e colocar na ordem que você quer. O mais específico, o mais importante, vai lutar por aquilo sim. Mas antes de tudo isso, você tem que prezar a tua salvação. Porque o tempo da volta do Senhor Jesus está próximo, igreja. Amém? Está próximo. E ele virá. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela se cumpre. Amém? Então você vai lutar pelas tuas causas, pelas tuas necessidades financeiras, conjugais, familiares, na área da saúde. Amém? Mas prezando sempre a tua salvação. E a salvação é o exercício da fé. Amém? É o exercício de você separar o teu tempo para Deus, como hoje. Todos nós festejamos, mas separamos o tempo de Deus. Amém? E se Ele voltar agora, nós iremos subir. Amém? Diga graças a Deus.
Então guardem bem esses 2 versículos, ó. Mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, né? Ou seja, a gente está falando da volta de Jesus. Não é necessário mais eu estar falando isso, porque todas as pessoas já sabem da volta de Jesus, ao menos de ouvir falar. Amém? E aí ele completa, ó, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem, versículo 3 dizendo, paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está a grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Ou seja, ele está dizendo, você que está na igreja, que tem buscado o Senhor Jesus, que tem andado com Deus, não será surpreendido, porque você está em vigilância. Amém? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei comigo e ele ceará. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Jesus disse sim, tereis aflições no mundo, mas de todas elas o Senhor o livra. Amém? Ele livra. E não só livra, como ele traz a resposta, ele traz o meio de saída. Amém, igreja? Então, o teu projeto de vida, ele vai ser julgado pelo próprio Deus. Então, se você crer e desejar participar da campanha, você que ainda não está, aí você tem que vir no domingo que vem, escreva seus pedidos numa folha em branco e coloca aqui, tá? E convida uma pessoa. Esse é o agir da fé. E faça o jejum durante a semana. 6 horas. Se você não conseguir 6, faça 4. No mínimo 3 horas. Jesus disse, igreja, que toda a casta de demônio só sai com jejum e oração. Ele disse isso. Para que nós consigamos muitas das vezes repreender o mal, expulsar de nós mesmos aquilo que não agrada a Deus, resistir ao diabo para que ele fuja de nós, nós temos que jejuar. Amém? Para o Senhor nos dar autoridade e domínio. Diga graças a Deus. Então vamos à mensagem. Abra lá em Neemias. Antes de Esther. Acha lá Esther, você vai achar Neemias. Hoje nós vamos para o 4º passo, tá? Do estudo. Então, quantos de nós não precisa estar restituindo algo na nossa vida? Algo que nós perdemos por alguma falha nossa, por alguma injustiça, digamos, né? Nós precisamos às vezes de reconstruir algo. Quantos de nós não tem sonhos, né? Então, se você crer nesse propósito que nós estamos alçando de 7 domingos, hoje é o 4º, participa, tá? Participa. Se o Senhor falar no teu coração para que você coloque uma petição, você coloca, tá? Coloca a petição. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? A igreja é o lugar onde você se achega até o trono de Deus, através de Jesus. A campanha é para que você exercite a fé, tá? Para que você haja a tua fé. Amém? Então, no domingo passado, Neemias, hoje é Neemias capítulo 4, tá? No domingo passado, nós falamos de 7 coisas importantes, tá? De 7 lições de fé e crença, para que você possa manifestar para Deus
aquilo que vai agradá-lo, tá? Eu vou repetir aqui para nós não perdermos o fio da meada. A primeira coisa foi não permitir que o medo te domine. Amém? O medo te dominar não pode. Você tem que ter temor, você tem que ter prudência. Você não pode ter medo de Deus, tá? Você tem que ter temor a Deus. Se você tem um sonho, se você tem uma necessidade, se você tem uma causa, tá? Que aos teus olhos é impossível você almejar, não tenha medo, creia, tá? Haja a tua fé, né? Segunda coisa, reconhecimento do poder de Deus em sua vida. Reconheça que Deus é poderoso. O mesmo Deus que te criou, a imagem e semelhança dele, te fez, né? Lá do cóccix até a medula, até o cérebro, até os pés, te constituiu um ser vivente, te fez todos os órgãos, pode restaurar em você, né, aquilo que nesse momento pode estar te afligindo, né? Seja fisicamente falando, seja espiritualmente falando. Amém? Talvez você não tenha nenhum problema físico, mas você tem um problema de um vazio que vem tirando a tua paz, que vem fazendo você pensar muitas das vezes bobagem, e que você não pode, que você não tem capacidade, que a vida não presta mais, e que os dias não te satisfazem, que a tua casa não te satisfaz, que a tua vida é uma mesmice. Isso é do diabo, gente. Isso não é de Deus, né? Então você tem que buscar o Espírito Santo. Então reconhecer o poder de Deus na sua vida. Terceira coisa, ter consciência do chamado de Deus para uma missão. Deus chamou nós todos. Ele me chamou para uma missão e te chama para uma missão, tá? A tua missão de estar na igreja não é só para ser abençoado, mas é para ser abençoador. Não é só para buscar por você, mas para buscar pelo teu semelhante. Amém? Não é para você ficar rico, financeiramente falando, não é para você ficar rico espiritualmente falando. Não é isso? O que o Senhor quer de você é a alma. O Senhor quer te ver feliz. Deus não quer te ver triste. Amém? A tristeza provém da enganação do coração, das frustrações, da teimosia, da rebeldia de cada um de nós. Amém? Quarta coisa, estar sempre em oração. Nós estamos vendo nesse estudo que Neemias, desde o primeiro momento que ele soube do problema que o povo vinha passando na sua terra, ele imediatamente entrou em oração. Imediatamente ele buscou fazer um jejum. Amém? Para que ele tivesse força para conseguir um meio de saída. Não é isso? Quinta coisa, saber e ter a certeza que Deus está no controle. Igreja, Deus está no controle de tudo. Do bem e do mal. A Bíblia diz para que nós estejamos com Deus para conseguirmos suportar no dia mal. Porque o dia mal virá. E vem para todos nós. Amém? Quantas vezes nós acusamos a Deus por algo que aconteceu? Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Mas nós esquecemos de olhar para a nossa culpa, para as nossas falhas. Amém? Deus é longânimo. Deus é tardio. Deus quer nos abençoar. O Senhor Jesus, Ele morreu de braços abertos para salvar toda a humanidade. Amém? Então nós que fomos chamados, a cada um, temos que ser escolhidos. Amém? Temos que estar com o Senhor. Então, quinta coisa, saber e ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Nem a folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. O ladrão rouba com a permissão de Deus. Por quê? Porque ele deu legalidade
para o mal na vida dele. Então é livre-arbítrio. Amém? Muitas das vezes a gente ouve falar que Deus é injusto, Deus permitiu isso, Deus deixou aquilo, né? Mas nós temos que analisar o nosso histórico. E cada um tem um histórico de vida. Amém? Sexta coisa, ter um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que nós começamos orando, louvando ao Senhor, amém? Buscando a presença dele, chamando pela presença do Espírito Santo, para ter intimidade com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Apesar de Davi ter cometido tantas e tantas falhas, Davi pagou preço alto. Amém? Davi perdeu 3 filhos por causa do pecado dele. Amém? Davi perdeu 3 filhos. Mas em Salomão, Deus cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Mas Davi, igreja, tinha um coração segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia. Mas como é que pode isso? Se ele tinha pecado, mas todos nós temos pecado. Mas quando nós colocamos Deus como primeiro na nossa vida, pedimos perdão e caminhamos com Ele, amém? Nós passamos a ter intimidade. Nós temos direito de pedir. Caberá a Deus fazer. Amém? Quer dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos isso. Mas será que nós estamos fazendo a vontade de Deus para que na terra seja como no céu? Amém? Na nossa vida. Né? Aí nós não estamos falando da vida do outro, estou falando da nossa, da minha vida. Não é isso? Então muitas das vezes nós estamos prosperando, vida financeira boa, saúde boa, tudo se vai bem. Mas tem algo dentro de nós que está faltando. Amém? Que precisa ser preenchido. Amém? Por Deus. Vazio existencial que nos leva à morte da alma. Amém? Corpo, alma, espírito. A alma é eterna. Corpo volta ao pó. O espírito volta para Deus. Tanto Deus quanto o diabo querem nossa alma. Amém? E nós temos que lutar para que nós estejamos com Deus. Não é? Então, ter um relacionamento íntimo com Deus nos leva, igreja, a uma certeza de que por mais problemas que a sociedade esteja vivendo hoje, de você ligar a televisão e só ver coisa ruim acontecendo, você é um separado para Deus. Você não é separado de Deus, você é um separado para Deus. Então com você não vai acontecer calamidade nenhuma, igreja. E mesmo que sobrevenha algum mal, amém? Deus vai te dar um meio de saída. Você vai ser uma pessoa de fé que vai dar força para os outros. Ora, bolas, se Jesus foi tentado no deserto, por que nós não seremos tentados? Se não somos santos. Mas Jesus veio justamente para rasgar o véu, para abrir um caminho direto com Ele, onde, quando nós declaramos em nome de Jesus a nossa oração, a oração chega direto ao trono do Pai. Ou seja, o teu intercessor direto é Deus, é Jesus. O teu advogado é o Senhor Jesus, para chegar até o trono do Senhor. Por isso Ele veio, tomou sobre si todas as nossas transgressões, se despiu da sua glória. Amém? O Senhor Jesus, Ele desceu da sua glória ao nível inferior do homem. Amém? Eu costumo falar, quantos de nós teria a coragem de abdicar de uma posição em prol de muitos? Em prol talvez de alguém da família. Sair de uma posição de conforto. Jesus veio sentir dor, fome, sede, para poder destruir a obra maligna. E dizer que como homem, carne,
você pode ser espírito e vencer. Amém? A dor, a tentação, amém? E ser uma pessoa liberta, uma pessoa livre. Não é? Voltando aqui para Neemias, Neemias, ele desceu da sua posição de hierarquia no reino, porque ele era uma pessoa de privilégio, que tratava direto com o rei, para poder ajudar os seus irmãos. Amém? E a sétima coisa, fazer orações contínuas, né, cotidianas. Inconscientemente, igreja. Inconscientemente você precisa estar orando. Amém? Inconscientemente você precisa estar falando com Deus para que Ele te dê um meio de saída, para que Ele coloque as palavras certas na tua boca. Amém? Para que Ele te dê a direção naquele momento difícil do que você vai falar, de como você vai agir, para que você não haja por impulso, na vontade do coração, no desejo do coração. Amém? Mas que você permita que na tua mente o Espírito Santo habite e faça a diferença na tua vida. Quem está entendendo, igreja? Então vamos lá. Neemias capítulo 4, versículo 1. Tá? O título aqui dessa passagem é: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. O que são os muros, igreja? Trazendo para nós aqui, para a tua necessidade, para a minha necessidade. Aqui fala-se dos muros de Jerusalém, que Neemias conseguiu, através do jejum, da oração, da súplica e do louvor, fazer com que o rei Artaxerxes permitisse que ele saísse para Jerusalém, ficasse lá por 12 anos, não por alguns dias, e tivesse todo o suprimento, toda a condição para poder fazer a obra que Deus pediu para ele fazer. Amém? Mas para que isso acontecesse, Neemias, ele teve que criar uma estratégia. E a primeira estratégia dele foi falar com Deus. Amém? Foi entrar no jejum. Por isso que eu te chamei para o jejum. Porque na carne, nós não conseguimos falar com Deus. Não é isso? Nós às vezes buscamos a Deus no momento de aflição. Quando a coisa está apertando, quando aquilo ali está difícil, aí nós procuramos uma intimidade. Mas essa intimidade tem que ser contínua. Não é isso? Porque a tua salvação está em jogo. Não é a tua casa, o teu carro, o teu salário, a tua carteira assinada, mas algo muito maior que isso. Não é? Então, se nós colocamos em primeiro lugar as coisas do reino, a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. E o que são as demais coisas? Tudo aquilo que você precisa. Não é isso? Versículo 1 diz assim: ora, quando Sanbalaque ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Ou seja, muitos, às vezes, não creem que você vai vencer certa situação, que você não é capaz, que você não tem capacidade nem intelectual nem física. Muitos, às vezes, dizem que o problema A, B ou C, seja de saúde, seja financeiro, não tem volta. Né? E esses aqui, os moabitas, amonitas, eles se enfureceram porque Neemias já havia começado, amém, a agir, a edificar o muro. Não é? Agora, o povo de Jerusalém, igreja, o povo lá daquela cidade, daquele território, eles passaram a sofrer porque se afastaram de Deus. Amém? Eles se afastaram de Deus, então veio sobre eles a vergonha, veio sobre eles a escravidão, veio sobre eles as dificuldades extremas. Não é? Mas Deus havia levantado Neemias para que ele fosse lá honrar, porque Neemias, na sua oração, falou com Deus e lembrou que Deus havia dito que se o povo se
voltasse para ele, ele iria restituir aquela situação. Então, igreja, Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de perdão. Não um Deus de condenação. Quem quer te condenar é o diabo. Deus, ele quer te libertar e te livrar. Amém? A igreja não é um lugar de condenação, não é um tribunal, mas é um hospital, onde você vem ter o teu socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do alto. Nós temos que ser como a corça, né? A corça é aquele cervo de chifres. E se você ler a história da corça, você vai ver que a corça, ela não bebe água das poças sujas. Ela procura os lugares altos para beber água limpa. Ela morre de sede, mas ela não bebe água suja. Nós temos que ser como a corça, anseio por águas, águas do trono, águas que jorram do trono do Senhor. As coisas do alto. Buscai, né? Primeiro, as coisas do meu reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor diz todas essas coisas, aí você imagina um mundo de coisas aí que você precisa. É claro que as coisas naturais você conquista, né? As normais. Mas tem situação que você precisa de um julgamento, passar por um tribunal. Amém? E tem coisa que você leva para o advogado, e o advogado leva para o juiz, e o juiz dá uma sentença. Não é? Então o teu advogado é o Senhor Jesus. O teu juiz é o Senhor Deus. Amém? E se ele agir na tua vida, mais nada vai te impedir. Não é? E Neemias aqui estava enfrentando essa situação. Você que está acompanhando desde o primeiro capítulo, pode compreender muito melhor do que todos que estão aqui hoje. Mas eu estou tentando trazer à tona a situação toda, tá? Para vocês terem aí um princípio. Evidentemente, todos aqui têm Bíblia. Então, se vocês puderem, Neemias 1 até o Neemias 4 em casa, vocês vão entender a trajetória, tá? Bom, então o que ele fez, igreja? O Sanballat, ouvindo que edificávamos um muro, isso Neemias falando, ardeu em ira. Significa dizer, igreja, que muitas pessoas querem o teu mal. Por quê? Porque o inimigo, que é Satanás, ele quer que você confronte a pessoa, que você bata de frente com a pessoa, que você até mate a pessoa. Amém? Mas o Senhor, ele quer o teu bem, não é? Ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Olha só. Fortificação? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Olha o que eles estavam falando. Eles estavam zombando. Amém? Da atitude deles em reconstruir o muro. Então, imagina, igreja, Noé construindo a arca por 100 anos. Não é? Noé construindo a arca que Deus havia mandado. Neemias aqui está só reconstruindo os muros de Jerusalém, junto do povo ali que ele reuniu, dos governadores, sacerdotes, etc. Que creram no testemunho que Neemias chegou trazendo, que o rei Artaxerxes havia dado para ele tanto tempo quanto provisão, o quanto ele precisava. Amém? E quantos de nós aqui pode chegar lá no chefe do trabalho, no diretor da empresa ou no presidente da república para fazer uma petição? Amém? E Neemias, através da fé, do jejum, que ele determinou em prol do seu povo, em prol do seu pecado, o pecado do povo, Deus esmoreceu o coração daquele rei. Amém? Quando aquele rei perguntou o que se passava com ele, porque ele estava entristecido. E nós sabemos que naquele tempo, o copeiro do rei
era o que provava o alimento e a bebida antes dele se alimentar. Não é isso? E não podia ficar triste na presença dele, porque poderia ser morto. Amém? E Deus ali quebrantou o coração do rei, para que o rei dialogasse com Artaxerxes, com Neemias. E ali Neemias, orando continuamente, já no jejum, já no propósito com Deus, ele enfrentou o leão. Amém? Ou seja, você enfrentou o problema e falou com Deus: ó meu Deus, sem ti eu não posso nada. Usa esse homem, usa essa situação, usa essa empresa, usa essa pessoa, usa esse advogado, usa esse médico. Seja lá o que for, igreja. Deus é Deus para usar quem Ele quiser. A Bíblia diz o seguinte: eu estabeleço reis e eu tiro reis. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, nós não somos nada. Amém? Se o presidente, se fulano acha que está lá por mérito, foi Deus que colocou lá por algum propósito. Amém? Seja o bom e seja o mal. Porque Deus muitas das vezes levantou reis iníquos para poder confrontar com o seu próprio povo. Para que o seu povo fosse o quê? Fosse moldado como um vaso de novo. Porque o povo voltou a pecar. Amém? Diga graças a Deus. Por que Israel, amém? Por que o povo de Deus ficou 400 anos como escravo no deserto, no Egito? Porque mesmo depois de ver todo o poder de Deus, eles se voltaram à adoração a outros deuses. Amém? E Deus é um só. Amém? Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é? Então, quando nós vamos ao Pai através do Senhor Jesus, nós conseguimos um meio de saída. A resposta verdadeiramente eficaz. Eu costumo te dizer que você vai ter uma resposta perpétua. Ou seja, aquilo que Deus te der não vai parar. Não vai ser mais tirado de você. E eu falo isso, igreja, de testemunho próprio. Amém? Eu falo isso por testemunho próprio. Não é isso? Porque quando você está lá no fundo do poço, amém? É que Deus, Ele te resgata, se você crê. Não é isso? Então as adversidades aqui começaram a vir. Quer dizer, Deus já começou a trabalhar. Por isso que eu te falo, Deus está trabalhando na tua situação, Deus está trabalhando na tua causa. Ele quer fazer a diferença. Virão situações adversas para confrontar com a tua fé. Amém? Virão pessoas que vão dizer que você está fazendo um papel de idiota. Me perdoe a palavra. Porque vão dizer: como é que você